Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Prospera Crente. Eu sou Rosana Matos e trago mais um vídeo especial para vocês. E agora sim, definitivamente, esse é o nosso primeiro vídeo da série de uma sequência de 18 vídeos dentro do livro de Provérbios, só falando de finanças. Então é muito importante você que ainda não se inscreveu nesse canal, apertar em inscrever-se e também ativar o sininho para você não perder nenhuma das nossas postagens. Assim que a gente postar, vai cair a notificação para você não perder nenhum conteúdo. Já falamos aqui que existem dentro do livro de Provérbios inúmeros ensinamentos para a vida prática, para a vida diária, e isso nos ajudará muito a observarmos como podemos melhorar, como podemos ter uma vida plena e abundante, uma vida financeira plena e abundante. Quero aqui também fazer um compromisso com vocês de trazer os áudios de todos os capítulos, olha que legal, para que vocês acompanhem na íntegra cada palavra do livro de Provérbios. Então, nós iremos também fazer os áudios com algumas imagens da natureza de todos os capítulos do livro de Provérbios. Muito bem, sem mais delongas, sem demora, vamos ao texto, ao livro de Provérbios, que é o que mais nos interessa. O livro de Provérbios, já nos primeiros capítulos, vem trazendo pra gente uma gama de informações importantes para a vida do crente, para a vida do cristão. Por exemplo, é o que a gente vai meditar hoje aqui dentro deste vídeo, deste conteúdo, é o capítulo 3, o verso 9, que diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então agora nós vamos nos aprofundar nessa primeira parte do verso, para que assim extraiamos desse texto a parte que é muito importante para a nossa vida. Lendo assim de forma superficial, é passado batido, mas se nos aprofundarmos neste pequeno verso, vamos entender a grandiosidade de um tesouro escondido aqui que precisamos explorar. Este versículo nos convida a refletir sobre a forma como nós utilizamos os recursos que Deus nos concede. A palavra de Deus diz que Ele é o dono da prata e do ouro, ou seja, tudo que você tem em suas mãos para administrar, que eu tenho de bens, é vindo das mãos do Senhor. Com essa fala, Deus nos encoraja a honrá-lo com os nossos bens e a reconhecer que tudo o que nós possuímos vem dele. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos aceitar e reconhecer isso, que tudo que tem em nossas mãos, enfatizando novamente aquilo que eu já falei, tudo que possuímos, tudo que nós possuímos vem de Deus. Esse é um reconhecimento que precisa estar em nosso coração, precisa predominar em nossa vida. Outro ponto importante é nós entendermos o significado da palavra honra. Honrar a Deus com nossos bens não se trata apenas de dar dízimos, ofertas ou doar partes dos nossos ganhos, mas envolve uma atitude de coração e uma compreensão de que Deus é o dono de tudo. Então, muito mais do que colocarmos em nosso bolso ou dentro do envelope de dízimo, de oferta, entregarmos nas salvas na igreja, ou nos locais apropriados para recolhimento disso, é importante nós entendermos que envolve uma atitude de coração, que Deus precisa ser prioridade dentro do contexto de nossas finanças e tudo que rege a nossa vida. Quando honramos a Deus com nossos bens, reconhecemos a sua soberania sobre nossa vida financeira e expressamos gratidão por sua provisão. Mas o que realmente acontece em muitas ocasiões, em muitas vezes, nós seres humanos com natureza difícil, pecaminosa, nós tentamos barganhar com Deus, Então, nós fazemos tipo que uma barganha, um jogo com Deus. Eu devolvo a Deus os meus dízimos, as minhas ofertas,
mas em troca eu quero cada vez mais bênção e prosperidade. Na verdade, o pensamento que deve reinar ou que deve estar em nossa mente ao devolvermos, porque não é pagar dízimos, né, e ofertas, mas quando nós elevamos isso para um envelope, para a casa do tesouro, que é a igreja de Deus, nós devemos ter em nosso coração que é um reconhecimento, que é uma gratidão, um ato de gratidão por aquilo que Deus já deu pra gente, e não uma barganha agindo de má fé, esperando bênçãos futuras. Nós precisamos tratar aqui também, dar uma pincelada em outro momento, claro, eu vou trazer para vocês mais conteúdo sobre dízimos, ofertas, mas nós precisamos aqui deixar bem claro que Deus, ele estabeleceu em sua palavra uma porção das nossas entradas, de toda a nossa renda, que serve para ele. Como assim, irmã Rosana? Como que eu vou tirar essa porção, que a palavra de Deus diz 10%, o chamado dízimo? Como que eu vou levar isso até Deus? Muito bem-aventurados foram os reis magos que levaram presentes e honrarias ali através de ouro, mirra, aos pés do pequeno Jesus, do pequeno bebê Jesus, ali na manjedoura quando nasce. Tem até umas imagens, né, que transpassaram o tempo, tentando passar pra gente o que foi esse momento. Mas hoje, queridos, Jesus já não está entre nós. Ele ressuscitou e foi para o céu. É claro que ele está entre nós como atuação, como intercessor, né? Mas em resumo, queremos dizer que hoje não é possível essa mesma atitude dos reis magos de levarmos ali, né, aos pés de Jesus, a nossa gratidão, nossas ofertas, nossos dízimos. Meus queridos, dentro do contexto de honrar a Deus com nossos bens, é muito importante entendermos que Deus tem uma causa nobre, sublime, a causa do avanço do evangelho do reino. O que é isso, irmã Rosana? Queridos, o desejo de Deus é alcançar novas pessoas e muito mais pessoas, para que elas também tenham a oportunidade que nós tivemos de conhecer Jesus, de conhecer a palavra de Deus, de saber que existe esperança de um futuro país, de um futuro lar para essas pessoas também. Então, Deus nos convida através dos bens que Ele coloca em nossas mãos, para sermos apoiadores desta causa tão importante. Para Deus isso é muito importante, é uma causa nobre. E não sejamos inocentes, meus queridos, porque dentro deste contexto, alguns pensam da seguinte maneira: poxa, eu ter que dar meu dinheiro, eu não vou dar meu dízimo para a igreja, ou algo nesse sentido. Entenda que dentro do contexto bíblico, Deus nos pede essa porção para que nós sejamos apoiadores dessa causa. Esse é um dos motivos, mas o motivo principal é que nos livremos do egoísmo, da avareza. Por quê? Porque Deus nos diz o seguinte: olha, vou colocar na sua mão 100% da sua renda, e 90% dessa renda você pode utilizar com as suas coisas, com as suas necessidades, porque nós temos necessidades, e ao avançar dos dias, o consumismo está aí batendo as portas cada vez mais, e nós muitas vezes nem temos necessidade de certas coisas, mas colocamos em nosso coração que temos sim necessidade daquilo, né? Agora nós já vamos aqui partir para a segunda parte do verso que nós lemos no início, de Provérbios 3:9. A segunda parte do versículo também muito relevante, e já falamos aqui, né, alguma coisa sobre isso, que diz o seguinte: com a primeira parte de todos os teus ganhos. Eu vou ler novamente.
o que a palavra de Deus diz assim, ó, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Isso nos desafia a dar a Deus o primeiro lugar em nossas finanças. Deus deve ser prioridade, toda a nossa renda, aquilo que entra. Deus deve ser prioridade. De que maneira? Como eu já mencionei, nós não podemos levar diante de Deus isso, né? Nossos dízimos, nossas ofertas, mas o que Ele nos pede é que apoiemos a sua causa. Irmã Rosana, qual é a causa do avanço desse evangelho do reino que a senhora tanto está falando? Queridos, alcançar novas pessoas para o reino. O propósito de Deus é encher o céu de novas pessoas que sejam alcançadas pelo seu amor, que conheçam do seu sacrifício na cruz do Calvário, que conheçam todo o evangelho do reino. É isso, né? O evangelho do reino é as boas novas do reino, as boas notícias que essas pessoas precisam aprender, precisam conhecer. Ah, tá. E ser apoiador, então, eu vou ser um apoiador em que sentido? Muito bem, eu vou explicar aqui, dar uma pincelada em outro momento, quando estiver fazendo outro conteúdo mais específico, nós vamos sim falar mais sobre isso. Mas é apoiar no sentido de, vamos dizer, patrocinar, queridos, construções de novas igrejas, novos templos, novas casas de Deus. Essas casas de Deus que existem devem ser multiplicadas. Se num bairro existe uma igreja, deveria existir 10 igrejas, né? Se fôssemos mais, se reconhecêssemos mais as bênçãos de Deus em nossa vida, tudo isso seria multiplicado. Nós somos convidados a apoiar missionários financeiramente, tá, queridos? Mãozinha no bolso. Nós somos convidados a ser apoiadores de missionários que se dispõem a ir a países onde não existe presença cristã. Nós somos convidados a ser apoiadores de obreiros, pastores, evangelistas, administradores que dedicam sua vida em prol do avanço do reino de Deus. Então, muitas vezes, continuar falando, né, dessa segunda parte, muitas vezes nós estamos acomodados com os nossos próprios desejos e necessidades antes de considerarmos as necessidades do reino de Deus. Vou citar um exemplo para vocês que já aconteceu nessas nossas andanças aí por cidades, por igrejas, passamos por várias igrejas já. Em certa ocasião, nós fomos, né, numa Santa Ceia. É bem assim forte o que eu vou falar, mas é uma realidade. Nós fomos nessa igreja, durante a semana visitamos a casa de alguns irmãos, e eu me lembro muito bem da casa de uma família que nós fomos, e não tinha como não, a gente assim, não repara nas coisas, mas não tinha como não reparar. A hora que eu cheguei na cozinha da irmã, queridos, tipo, são 4 paredes, né? 3 das paredes estavam repletas de Tupperware. A irmã, ela tinha compulsividade, né? Que é uma doença. Eu vou falar pra vocês também no decorrer dos conteúdos aqui sobre isso. Então, ela tinha compulsividade por compras. E aí, um dos problemas dela era essa questão de compras de muitas Tupperware. Muitas mesmo. É o que a gente falou agora sobre a questão do consumismo. Então, o consumismo, ele está às portas das pessoas. E nós, como pessoas, cristãos, nós precisamos nos policiar com relação ao consumismo. Beleza, saímos ali daquela visita, fomos para a igreja, e na igreja daquela irmã eu percebi que na hora da Santa Ceia não tinha, queridos, na casa de Deus ali, materiais, todos os materiais de Santa Ceia. A decoração estava era uma igreja simples, estava bem a decoração, mas na hora do lava-pés não tínhamos todas as bacias.
Precisávamos de toalhas para enxugar os pés, não tínhamos disponíveis. Então, queridos, aplicação ou a lição que eu tirei para minha vida, porque eu não falei nada para ela, mas de que nós muitas vezes priorizamos as nossas coisas. Ou seja, priorizamos até além daquilo que nós necessitamos e deixamos o que realmente é prioridade, a causa de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus, nós deixamos haver navios, né? Em total descaso com as coisas de Deus. No entanto, a palavra de Deus nos instrui a buscar a Deus em primeiro lugar e a investir em sua obra antes de qualquer outra coisa. Quando confiamos em Deus e colocamos nossa confiança nele em relação às nossas finanças, estamos demonstrando a nossa total dependência dele. Essa confiança resulta em uma maior intimidade com o Senhor, pois estamos alinhando nossas prioridades com as prioridades do reino. Além disso, honrar a Deus com nossos bens é um ato de obedecer. Deus nos dá a responsabilidade de administrar sabiamente os recursos que Ele nos confia. Ao sermos mordomos fiéis, mostramos que valorizamos a confiança que Ele depositou em nós. Na verdade, Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é dono da prata e do ouro. Mas Ele nos deixou esse sistema de dízimos para que nós sejamos abençoados, e não só bênçãos de receber bênçãos, outras bênçãos e mais bênçãos, mas bênçãos no sentido, em todos os aspectos espirituais, as bênçãos emocionais, porque é claro que um cristão que conhece a verdade, se ele não está obedecendo, não está sendo fiel com os seus dízimos, com suas ofertas, certamente ele vai ter uma mente perturbada, uma mente que vai estar cobrando ele constantemente. Isso implica também em utilizar nossos bens de acordo com os princípios bíblicos, ajudando os necessitados, confiantes para a expansão do reino e cuidando também dos menos favorecidos. Se nós fôssemos fiéis nos nossos dízimos, nossas ofertas, nossas igrejas teriam uma infinidade de provisão para receber e para ajudar as pessoas desfavorecidas, né? Se fôssemos fiéis realmente nos dízimos, nas ofertas, nossas igrejas seriam abarrotadas de cestas básicas, de roupas, de calçados para atender pessoas que precisem. No entanto, queridos, também é importante destacar que não devemos honrar a Deus com nossos bens apenas em busca de recompensas materiais ou benefícios pessoais. A nossa motivação deve ser pura e sincera, buscando glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. A generosidade e a alegria de compartilhar o que nós temos são um reflexo do amor de Deus. Para muitos é fácil reconhecer, né, agradecer a Deus, devolvendo ali, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, enquanto ele está ganhando um salário, por exemplo, de R$1.000, ali ele tem que tirar R$100, né, e devolver ali ao Senhor. Mas se esse servo de Deus ele é abençoado, de repente seu salário começa a aumentar e ele começa a receber 10 mil, por exemplo, de salário, né, sua renda total, um valor de 10 mil, e então agora, ao invés de tirar R$100, devolver R$100 de dízimo, ele vai precisar devolver R$1.000. Aí já vem as tentações, né? Ele acha que R$1.000 é muito dinheiro para apoiar a causa de Deus. Só que ele se esquece que ele ficou com R$9.000 para ele fazer todas as coisas dele e que Deus pediu apenas R$1.000. Eu sempre gosto de fazer a seguinte comparação. Todos nós, você, já fomos em festas de aniversário. Ali está aniversariante, feliz, que está completando mais um ano de vida. 99% das festas de aniversário tem aquele bolo bonito, todo decorado.
E depois que se canta os parabéns ali, é cultural, né, que em nosso país, na maioria das vezes, o aniversariante, ele é incentivado a dar o primeiro pedaço do seu bolo para a pessoa especial da sua vida. Então, naquele momento, certamente, passam muitos nomes ali na cabeça do aniversariante, mas ele chega à conclusão de que existe uma pessoa especial, e independente de quantas pessoas existam na festa, vai existir uma pessoa que merece o primeiro pedaço do seu bolo. É claro que é uma comparação muito simples diante da grandeza do que eu estou tentando explicar para vocês, mas, queridos, é muito importante quando recebemos nosso salário, nossa renda, é muito importante, antes de qualquer coisa, priorizarmos aquilo que é de Deus. Esse nós não devemos tocar. Em algumas ocasiões, quando isso não é feito de forma disciplinada, a pessoa não tem muita disciplina financeira, então ela vai pagar as contas, vai pagar a luz, vai pagar a energia, ela vai comprar aquilo que ela estava desejando durante o mês inteiro, e aí chega no final, ela olha na conta e vê que já não tem mais o valor que seria para estar dizimando, já não tem mais os 10%. Por isso, Deus nos pede que priorizemos aquilo que é dele, aquilo que é para ele. É claro, queridos, que dentro deste assunto poderemos falar muito, e vamos falar, tenho certeza que nós vamos ter muitas oportunidades aqui de criação de mais conteúdos para vocês. E neste momento eu quero pedir para você, se você tem dúvidas quanto aos dízimos, às ofertas, escreve nos comentários dizendo: faça mais vídeos, faça mais conteúdo sobre isso, e eu vou sim, com o maior prazer do mundo, estar trazendo para vocês mais conteúdos esclarecedores, assim como esse, para vocês aqui no canal. E, querido, se você achou importante esse conteúdo, não esquece de compartilhar com outras pessoas, seus amigos, nos grupos de WhatsApp, para que assim também essa palavra alcance o coração de outras pessoas. É claro que o meu pedido para vocês é que vocês leiam todo o capítulo 3. Nós só meditamos em apenas um verso, mas é muito importante que você leia na íntegra todo o capítulo. Então, para finalizar, o ensinamento que nós retiramos deste texto tão importante da palavra de Deus é que Deus deve ser prioridade nas nossas questões financeiras, e devemos ter uma mentalidade aberta, e devemos estudar mais sobre esses assuntos. Se nós temos dúvidas, nós precisamos buscar, né? Não apenas sair falando por falar. Eu tenho dúvida, eu não vou dar dízimo por causa disso. Não, busque esclarecimento, busque aprender, ore ao Senhor e Ele vai dar para você as respostas, né, ali dentro da sua palavra. Façamos uma autoanálise. Nesse momento não é pra gente lembrar: fulano tá sendo infiel. Eu sei do fulano, ele tá sendo infiel nos dízimos, nas ofertas. Esse momento, queridos, não é para nós lembrarmos de irmãos, não lembrarmos de outra pessoa, não, de um parente, não. Esse momento é para você olhar para dentro de você e para você fazer perguntas. Será que eu estou sendo realmente sábio nesse sentido de honrar a Deus com os meus bens? Será que eu estou sendo um verdadeiro mordomo daquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Como está sendo a minha atitude com relação às finanças? Eu espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para você, e espero, se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, nós vamos buscar responder vocês, certo? E é isso, queridos, nós finalizamos por aqui este conteúdo, e que Deus possa abençoar você infinitamente. Eu me despeço, agradeço pela sua atenção e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!